Opa, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre dependência química. Você que está com problema com dependência química na família, fique com a gente para muita informação sobre essa problemática que tem alcançado, muitas famílias, diretamente ou indiretamente. Hoje nós vamos estar falando sobre aspecto psicológico da dependência química. Hoje, a síndrome da dependência química no Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno mental decorrente do uso de substância psicoativa. Eu sei que, infelizmente, grande parte da sociedade, das famílias, não tem conhecimento sobre essa problemática e tem tratado de uma forma genérica, através do estigma da sociedade. É falta de vergonha na cara, é falta de uma religião, é falta de força de vontade, de querer de verdade, mas você vai, através do conteúdo compartilhado nesse canal, perceber que é muito mais grave, é muito mais sério do que a gente imagina. E também são em várias áreas que precisa de tratamento. A dependência química é tratada na área biológica, psicológica, social e espiritual. Ela é uma doença, biopsicossocial e espiritual. Hoje nós vamos estar abordando um tema voltado para a área psicológica. Então, hoje nós temos no Brasil alguns modelos de tratamento. Oferecido pelo governo, nós temos o CAPS-AD, que trata de transtorno mental decorrente de uso de substância psicoativa. Isso mesmo. Hoje, de acordo com a Anvisa, que trata doenças no Brasil, ela classifica dentro do CID-10, desde o F10 até o F19, que é a síndrome da dependência química. Dependendo se é de álcool, se é de cocaína e derivados da cocaína, se é tabagismo, se é cannabis, cada F, desde o 10 até o 19, vai identificar. Mas o 19 é o principal, o F10, CID-10, F19, identifica dependência química como um transtorno mental decorrente de uso de substância. No aspecto psicológico, a gente começa, porque não é todo mundo que teve uma experiência com o uso de um certo tipo de substância que já desenvolveu a dependência química. A pessoa, às vezes, pode fazer uso esporádico ou recreativo por um grande período de tempo e não desenvolveu a síndrome da dependência química. Mas isso não significa que tem um uso seguro. Pode ser que de um momento para o outro ela desenvolva. A doença se agrave, fique aguda da sua forma aguda, aí então ela vai começar a ditar a vida daquele indivíduo. E quais são os fatores que pode, de repente, se tornar gatilho para ele desenvolver a síndrome da dependência química? Dentro do aspecto psicológico, que é o que nós vamos estar abordando hoje, são frustração, decepção, percas drásticas na família, como luto, perca de um membro próximo da pessoa, percas de relacionamento que já vinha de médio e longo prazo, de namoro ou de casamento, percas financeiras, ou seja, quando ele perde um emprego que era estável e de repente perde de uma hora para outra, no sentido também de perder negócios ou empresa para quem já é empreendedor ou que tem algum negócio, ou seja, todo tipo de percas financeiras, de quebrar uma empresa, tudo mais, isso pode ser gatilhos para ele desenvolver e a doença se agravar dentro dessas características. Então, no Brasil hoje é tratado, já a OMS classifica já a dependência química como um problema mental e ele precisa ser tratado nesse aspecto. Quais são os critérios para um diagnóstico de quem já desenvolveu a dependência química? Nós temos vários critérios, mas se a pessoa se encaixar em 3 desses critérios, já vai classificar que ela já está desenvolvendo ou já desenvolveu a dependência química. Então vamos lá. Primeiro ponto, um forte desejo ou compulsão para utilizar a substância de preferência. Aqui nós estamos falando de
muitas substâncias. Cada pessoa se torna dependente de substâncias diferentes, mas elas agem na mente, na parte psicológica, na mesma área de recompensa cerebral, na produção e na interferência da dopamina. Seja álcool, seja tabaco, seja cannabis, seja cocaína ou derivado dela, que é em forma em pedra, né, em pasta base, que é o crack, ou seja, ou as anfetaminas, que são as drogas sintéticas, ou até mesmo os psicotrópicos, que são drogas controladas, mas todas elas também causam dependência, né, e deixam a pessoa dependente. Então, o primeiro fator é um forte desejo de usar. Se a pessoa decide dar um tempo ou não fazer uso naquela semana, seja qual for a substância, e aquele desejo de usar, de consumir ou beber ou consumir aquela substância é muito forte, ela está lutando para não ceder a esse desejo, esse já é um indicador que ela possivelmente está desenvolvendo, já desenvolveu a síndrome da dependência química. Outro fator também, outro componente é a dificuldade de controlar o consumo. Ou seja, eu não consigo mais ditar quais os dias que eu vou ou não usar. Ou se eu vou conseguir usar só recreativamente. Eu já estou perdendo esse controle e aí então, quando eu menos percebo, durante a semana ou qualquer outro dia, eu já estou buscando a substância para aliviar talvez pressões psicológicas, emocionais, ou ansiedade, eu já começo a buscar isso para aliviar algum sintoma psicológico que tem me afetado ou me perturbado. Então, quando ela começa a ter uma dificuldade de controlar o consumo, já também é um indicador que a doença já está se instalando, já se instalou na pessoa. Aumento da tolerância. Então, todo o dependente químico, quando ele começa a fazer o uso experimental ou recreativo, ele vai usar doses menores para obter o efeito desejado. Ou seja, quando a pessoa está ingressando no mundo do álcool, ele vai consumir 1, 2 latinhas ou 1 garrafa de cerveja, aí na sua adolescência, na sua juventude, e aquela quantidade de álcool nessa cerveja vai ser durável por um longo prazo, né? A gente comenta nas palestras lá da comunidade terapêutica que quando você começa a beber, por exemplo, você vai ficar com uma latinha de cerveja na mão até ela esquentar e você não vai consumir ela toda. Por quê? Porque aquela quantidade é o suficiente para te manter o teor alcoólico ou o efeito no seu cérebro suficiente. Um cigarro de maconha, de cannabis. Então, quando ele começa a usar, dentro da gíria aí do uso, né, ele é cabecinha, ele está começando, 1 ou 2 pegas naquele cigarro já é o suficiente para manter ele alto, para manter ele sobre efeito satisfatório do que ele precisa, ou qualquer outra droga. Mas conforme a doença vai evoluindo, você vai desenvolvendo uma tolerância, o seu organismo vai precisar de doses maiores para ter o mesmo efeito. Então a dependência psicológica ela vai aumentando, porque o seu corpo já desenvolve uma tolerância maior. Então antes aquilo que uma latinha era suficiente, vai passar para 2, vai passar para 3, daqui vai passar para já um engradeado, ou daqui a pouco você já vai estar horas e horas direto bebendo para poder ter aquele efeito. Aquilo que 1 pega, 2 pega era o suficiente no começo de cannabis, da maconha, agora vai precisar já de um cigarro inteiro, compartilhado, né, conhecido como fininho. Depois você vai querer já um cigarro maior, daqui a pouco você vai estar fumando um sozinho, daqui a pouco você vai estar fumando um em menos prazo, ou seja, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, a pessoa vai estar recorrendo àquela substância para poder manter o efeito. Então, a tolerância ela é uma característica de quem está já desenvolvendo a dependência química. Outra característica é o estado de abstinência. Por quê? A pessoa que vai desenvolvendo a dependência de qualquer substância, ela já não se sente bem mais sem o uso, abstêmio, sem nenhuma substância
que altera o seu metabolismo, que altera o seu humor. Então, esse estado de abstinência, ele já se torna incômodo. A pessoa que acorda já sentindo a falta do efeito da droga no organismo, do efeito da substância no organismo. Ela não consegue mais, entre aspas, ficar normal, porque aquilo já não é o estado natural dela. A doença já está se instalando e a única forma que a mente, o psicológico, se sente bem, com dopamina o suficiente, é quando ele está ingerindo ou inserindo substâncias químicas no seu organismo. Então, esse estado de abstinência já não é mais aceitável para ele. É aquilo que a gente fala sobre o álcool. Chega no nível que a pessoa bebe para dormir e acorda para beber. Ou seja, o efeito permanente dela já é sobre o efeito da substância. É muito comum pessoas dependentes de substância já acordar ou guardar uma pequena dose ou uma pequena quantia daquela substância para quando ele acordar e começar o dia dele, ele já ter aquela substância, porque o estado de abstinência já se tornou desagradável. Já o corpo dele já não gosta mais daquilo, a mente dele já não gosta mais de estar sóbrio. Falando assim, em termos para todo mundo entender, a gente, quando está em abstinência, é como se enxergasse um mundo todo cinza, sem cor, opaco, sem graça. Enquanto você não toma ou não usa a substância de preferência, nada tem sentido. A pessoa às vezes não tem animação nem mesmo para ir trabalhar, nem mesmo para desenvolver as suas atividades, seja ela qual for, enquanto não consome a substância. Então esse estado de abstinência para ela já é totalmente estranho. E aí ela vai sempre estar procurando já a substância para dar início ao dia dela, para dar o início naquilo que ela tem que fazer. E é lógico que após o uso, se já desenvolveu a compulsividade, provavelmente ela nem vai conseguir desempenhar aquilo que ela precisa desempenhar, porque ela vai usar uma dose, 2 doses, 3 doses, até estar já sobre um efeito onde o seu corpo, a sua coordenação motora já não corresponde mais e ela não consegue mais nem o seu raciocínio cognitivo acompanhar ou desempenhar ou fazer aquilo que espera-se dele, das suas responsabilidades e dos seus afazeres. Aí já está instalada a dependência mesmo da substância, da dependência química. A partir desse momento, ele começa a dar uma prioridade maior ao uso do que qualquer outra responsabilidade, porque o seu raciocínio cognitivo já está comprometido com a doença. Então, entre aquilo que é importante, aquilo que é da responsabilidade dele e buscar a substância de preferência, por causa do estado de abstinência muito ruim para o organismo, vou dar uma pausazinha aqui para você entender. Aquilo que nós, eticamente, juridicamente e legalmente conhecemos como droga, o nosso organismo não tem esse senso ético, moral e legal de identificar o que é legalizado e o que não é legalizado no nosso país. Então, a sua mente, o seu psicológico, ele só vai identificar aquilo que gera um resultado, um sinalizador positivo. Ou seja, lá na farmácia, está escrito lá, drogaria, porque lá tem droga legalizada, é lógico, acompanhado pelos órgãos regulatórios do Brasil, mas lá tem droga para o câncer, droga para bronquite, droga para combater a infecção, mas lá tem vários tipos de drogas, passaram, pelo laboratório, tiraram a parte prejudicial da saúde e deixaram só os componentes ativos que ajudam a combater qualquer tipo de irregularidade no seu organismo. Já as drogas ilegais não passam por nenhum critério desse, mas quando entra no corpo, ela produz o efeito desejado de aliviar alguma dor emocional, alguma dor psicológica, por isso que ela se torna um refúgio, um subterfúgio do indivíduo, quando ele não consegue resolver os problemas que todos nós resolvemos todos os dias, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de boleto, problemas de saúde, problemas emocionais, tudo isso ele não consegue gerenciar, e aí o psicológico dele só
aponta para quê? Para que ele use a substância de preferência que se torna dentro desse organismo também um remédio. Então, o seu organismo, o nosso organismo, ele não sabe diferenciar o que é uma dose de álcool e o que é um psicotrópico, por exemplo, um remédio um controlado de diazepam ou um zilepam ou qualquer tipo de calmante. Quando entra lá, todos os dois vai na área de recompensa ali no sistema nervoso central e gera um efeito esperado. Vai desacelerar o coração, diminuir o batimento cardíaco, vai ter menos atividade neural, automaticamente ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo, sem energia. Então, o mesmo efeito que o álcool vai fazer no organismo, o diazepam vai fazer. E ele não consegue distinguir isso. Por isso que a pessoa começa a buscar essa substância, porque é mais fácil, não tem controle nenhum, e ela gera uma satisfação igual. Então, ele começa a dar uma prioridade maior a buscar a substância do que assumir as suas responsabilidades, de lidar com a vida e com todas as situações de cara limpa. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, normal, às vezes vê um indivíduo com uma oportunidade de emprego, numa empresa, e o emprego que ele queria, talvez o emprego do sonho dele, e de repente ele começar a matar serviço ou chegar atrasado no serviço, e aí quando você vai estudar o caso, ele está parando no meio do caminho para consumir a substância. Ele está se envolvendo com outros colegas ou pessoas que estão no uso e não têm compromisso de estar ali no horário, no emprego. Vou trocar mais simples para você entender. Eu sou um dependente químico em recuperação de limpo há 18 anos, mas fiquei 22 anos da minha vida na dependência química. Então, teve casos da minha vida que eu estava saindo para o emprego, já em cima do horário, para chegar lá, encontrar com outro dependente químico nessa trajetória, e ele está indo para um lugar consumir uma substância. E ele me mostrar a substância, falava, não, vamos lá, rapidinho, rapaz, a gente fuma esse aqui e depois você vai para o serviço. Só que esse rapidinho, para quem usa a substância, não existe. Porque a partir do momento que você usa, você perde noção de tempo, você perde noção de espaço, você perde noção de responsabilidade, porque sua mente foi afetada, seu psicológico foi afetado com aquela substância. E qualquer coisa tira você do foco. Então, aquilo que era para me chegar lá às 7 horas da manhã, porque eu dei mais importância para usar a substância do que eu chegar e cumprir o meu compromisso, eu chegava atrasado e fora do horário. E com isso, é lógico que o patrão ou o empregador, ele quer o resultado. Ele paga um funcionário para ter produção. E como eu chegava atrasado e não cumpria meus horários, automaticamente existia uma fila de espera de outros profissionais querendo aquela vaga de emprego. Então, eu acabava demitindo. Por quê? Porque a dependência química estava ditando para mim o que era mais importante ou não. E isso não é só para mim, para qualquer dependente químico, vai ser os mesmos padrões, os mesmos modos operantes. Para você ter uma ideia, no final da tarde, a pessoa sai do serviço, o pai, a mãe ou a esposa já está esperando ele chegar em casa, às vezes já marcaram algum certo tipo de compromisso, mas aquela pessoa nessa trajetória do serviço até em casa encontra outro que convida ele para fazer uso de algum tipo de substância. Automaticamente também, mesmo sabendo que vai chegar em casa, vai ter discussões, vai ter brigas, vai ter desentendimento, mas agora ele fazer o uso daquela substância se torna mais importante do que ele chegar no horário que ele tinha combinado com aquela pessoa em casa, mesmo sabendo da consequência. Então, a doença começa a ditar a vida daquele indivíduo, do que é importante e do que não é importante. Para nós que não temos o uso, honrar o compromisso que nós fizemos com a nossa esposa, com a nossa família, de ir em um determinado lugar, tem muita importância, porque faz parte do relacionamento. Mas para o dependente químico, a única coisa que tem importância é estar sob o efeito e fazer o uso da substância de preferência. Então isso é um outro fator que também influencia muito nessa questão da dependência química. Outro fator é continuar utilizando mesmo sabendo das consequências. É o que a gente acabou de falar.
mesmo sabendo que vai ter discussão, vai desestruturar a família, vai desestruturar o relacionamento, vai perder aquele emprego, vai perder aquela oportunidade. Para nós, às vezes, a gente olha e fala, pai, não tem lógica, esse cara queria tanto esse emprego, essa pessoa batalhou tanto para conseguir entrar nessa empresa, e agora ela é irresponsável, vai sair com os amigos, chega tarde, não dá conta de trabalhar no outro dia, sabendo que vai perder. Às vezes o patrão até já avisou, olha, vou te dar mais essa oportunidade, se você falhar comigo de novo, eu vou ter que te mandar embora. E mesmo assim a pessoa falha novamente, mesmo sabendo. A mesma coisa vale para relacionamentos. Às vezes a mãe, o pai, a esposa ou o esposo já sinalizou, falou, olha, eu não aguento mais. Se você continuar nesse uso de substância, eu vou ser obrigado a me separar. Ou eu vou pedir para você ser retirado da minha casa e tudo mais. Mas mesmo assim o indivíduo volta a usar, volta a se envolver, mesmo com todas as percas visíveis e notáveis que já aguardam ele. Para você ter uma ideia de tanto que a gente começa a perceber que é uma insanidade, que não tem uma lógica por trás disso. A doença, ela afeta uma parte do nosso raciocínio cognitivo. Então, quem está no uso de substância, ele está brincando com a sua sanidade mental. É lógico que junto com o uso contínuo, pode desenvolver ainda outras comorbidades, outros transtornos mentais decorrentes de uso de substância. Alguma predisposição genética de desenvolver um transtorno bipolar, de desenvolver uma esquizofrenia, desenvolver uma sociopatia, ou transtorno do sono, transtorno da ansiedade, ou depressão. Ou seja, você está no uso de substância, você está colocando em xeque a sua sanidade mental o tempo todo. E com o uso contínuo, vai desenvolver outros transtornos. Não é pode desenvolver, não sei, não. Já é comprovado que se a pessoa não interromper o uso, não cessar o uso e não buscar um tratamento, vai desenvolver. Agora, veja bem, já é difícil você conviver com um dependente químico, por causa das variáveis emocionais, psicológicas, sociais desse indivíduo. Agora, ele imagina um dependente químico que desenvolveu uma esquizofrenia, ou seja, duas doenças graves, duas doenças que é repelente de pessoas, porque essa doença, quando ela está agravada, quando uma pessoa está em crise, sem ela perceber, ela afasta pessoas, ela magoa as pessoas, ela fala palavras duras, mesmo que depois ela se arrependa. Quando aquela crise passa, quando ela volta ao seu estado normal, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu falei isso? A única pessoa que está me apoiando, a única pessoa que acredita em mim, a única pessoa que está me dando uma força, agora eu agredi ela, eu ofendi ela vai me abandonar, ela vai me deixar. Todo esse remorso, toda essa dor psicológica, emocional, de frustração com ela mesma, de decepção com ela mesma, não impede ela, dali uns dias, uma nova recaída, um novo lapso e novamente aquele ciclo repetitivo, como se fosse um loop que mesmo com as consequências devastadoras de percas, não consegue interromper, porque a pessoa sozinho, ela não tem as ferramentas necessárias para lidar. E ainda a família, às vezes, sem conhecimento, vai se desgastando, usando aquele conhecimento natural que ela tem, mas que não é o suficiente para ajudar aquela pessoa. Por isso da importância do tratamento. Mas o tratamento, ele não pode ser só para o dependente químico. A família, que são os codependentes, precisam entrar no tratamento junto. E esse é o nosso objetivo. É te mostrar quão sério é a dependência química, para você acordar e também buscar, nossa, eu preciso de conhecimento, porque eu não tinha ideia de quão grave era. E aí, então, você que é codependente, que também já adoeceu junto com essa pessoa, é refém de todas as manipulações, de todos os vitimismos, de todos os coitadismos, que nem percebe que você está entrelaçado e fazendo exatamente aquilo que a doença ditou para ele fazer. Então precisa acordar para essa realidade e entender que dependência química, ela age em várias áreas da vida do indivíduo.
e precisa ser levado a sério na área biológica, na área psicológica, na área social e na área espiritual. Só juntando todos esses fatores é que você vai conseguir entender o que está acontecendo com aquele dependente químico, aí então ajudar. Mas com novas estratégias, fazendo diferente daquilo que você fez a vida inteira, porque é bem complexo entender, ajudar e tratar um dependente químico. E da forma como você tem feito a vida toda, você já viu que não tem dado resultados. Está vendo que isso não vai ajudar ele. Então você precisa buscar conhecimento, buscar entendimento sobre a dependência química e principalmente sobre a codependência. Tá bom? Fique com a gente para mais informações, para outros vídeos. Nós vamos abordar também em outros vídeos sobre o aspecto psicológico e sobre o aspecto social da dependência química. Aí sim, juntando tudo isso, você vai ter um conhecimento maior para ajudar a pessoa que tanto você ama e que tanto precisa da sua ajuda. Até a próxima.